Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Galera, uma das coisas que nós estamos acostumando a ver no nosso dia a dia são transformações muito grandes em pouco tempo. Quando eu falo pouco tempo, estou falando ao longo da história aí, alguns anos. E nós vamos conversar uma coisa hoje bastante importante que não tem nada a ver diretamente com investimentos, mas de alguma forma ele se relaciona com o seu dia a dia e o seu planejamento financeiro. O que eu estou falando para vocês aqui? Pessoal, nós precisamos, né? Todos nós aqui precisamos pensar no nosso futuro financeiro. E uma das coisas que o brasileiro parou de pensar nos últimos tempos, mas é importante pensar, é o seguinte: como é que eu vou me aposentar? Quando eu vou me aposentar e com quanto eu vou me aposentar? E é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje, porque uma das transformações que a gente tem mais vivenciado nos últimos anos é justamente essa questão demográfica e a pirâmide etária. E é justamente isso que vai ter impacto direto no seu investimento agora, né, na aposentadoria, que você está pagando aí mensalmente, e como você vai lá na frente colher esse fruto. O detalhe é o seguinte: o modelo de previdência que nós já havíamos visto desde os anos 50 para cá não vai conseguir levar a gente lá na frente. E aqui cabe o seguinte: não é uma crítica a governos, e sim uma estatística. A gente vai olhando pelos números, a gente consegue identificar isso. E é justamente o que nós vamos fazer nesse bate-papo de hoje. Então fica aí, porque tem bastante coisa para a gente conversar, e é importante que você pare um pouquinho e reflita sobre isso agora. Muito bem, seja muito bem-vindo. Você está no canal VDT Invest, eu sou o Henrique. É um prazer ter a sua companhia. Se você está chegando hoje aqui, caiu de paraquedas, porra, o que esse cara está falando? Aposentadoria, investimento, pessoal, tem tudo a ver. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já começa a seguir a gente aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, marca lá a opção todos, que sempre que tiver um vídeo novo, o YouTube te manda a notificação. Galera, o que nós temos que pensar é o seguinte aqui: o mundo mudou. Os casais estão tendo menos filhos, e agora nós temos que parar e pensar o seguinte: o modelo tradicional de previdência que nós estamos acostumados a ver hoje não vai levar a gente lá na frente. Por quê? Porque os jovens que entram no mercado de trabalho hoje e sustentam aqueles caras que já trabalharam no passado para contribuir, já são em número menor. Ou seja, entra menos gente no mercado de trabalho e está aumentando o número de pessoas que está saindo. Isso faz acontecer o seguinte: uma inversão de pirâmide. E essa inversão de pirâmide vai fazer o sistema entrar em colapso, e vai entrar em colapso. Então, vamos dar uma olhada aqui, porque eu separei um material para a gente poder conversar justamente aqui, para que você aí do seu lado comece a fazer algumas reflexões e entenda como é que essa mudança vai ter impacto no seu dia a dia. Tá? Então, o que nós estamos vendo hoje? Primeiro, dos anos 50 para cá, a população mudou. Então vamos dar uma olhadinha. Esse é o gráfico, pessoal, da população brasileira nos anos de 1950. Veja, o Brasil tinha 53 milhões de pessoas, muita gente nascendo nessa faixa do 0 aos 4 anos aqui de idade. Era uma barra grande, então havia direitinho uma pirâmide. A faixa onde se concentrava a maior força de trabalho, né, que era dos 20 até os 50 anos, ainda era pequena, mas nós vamos começar a ver uma mudança nisso já nos anos 80, onde o número de natalidade já diminui bastante. Observa, lá em 1950, nós tínhamos 8,7%, né, por cento de masculino, 8,5% feminino de 0 a 4 anos. Olha lá em 1980, já caiu para 7,2% e a população já tinha aumentado para 121 milhões. Já tinha mais do que dobrado a população em 30 anos. E vamos começar a observar a partir de agora que, dando um salto um pouquinho maior, lá em 1995, olha só como o número de nascentes diminuiu ainda mais. Então nós já começamos a perceber que a base da pirâmide começa a sofrer algum tipo de mudança. Galera, e aí vem uma reflexão seguinte: número menor de pessoas entrando no mercado de trabalho, e aquelas pessoas que já trabalharam, ou seja, a expectativa de vida do brasileiro aumentando, a matemática não fecha. Então, se você for depender exclusivamente do sistema previdenciário oficial, você vai possivelmente precisar de alguma ajuda aí. Então, se você não tiver um número de filhos grande que vai te ajudar, você tem que se preparar no financeiro agora. Agora.
tá? E não só se preparar para o financeiro agora você, como também preparar seus filhos e seus netos. Por quê? Vai mudar lá para eles também. Só para ter um dado aqui, a última reforma trabalhista que aconteceu no Brasil foi em 2017, onde houve uma boa flexibilização, mudou-se muito as formas de contrato, facilitou a forma de contratação para que desse uma sobrevida no modelo. A última reforma previdenciária aconteceu no ano de 2019. E mesmo assim, pessoal, pouco tempo depois, nós já estamos vendo que o mercado vai sofrer o colapso, esse sistema vai entrar em colapso. Então, nós temos algumas coisas para considerar aqui para você. Mas vamos dar uma olhadinha, vamos continuar olhando os gráficos, porque a coisa vai começar a ficar um pouquinho mais crítica. Observe que essa faixa, então, do 0 aos 4 anos e até os 14 anos, como já diminuiu bastante, se nós olharmos para trás, ali em 1980. Então, veja que essa pirâmide vem diminuindo a sua base. E a partir de agora, de 95 para frente, nós vamos começar a observar um aumento nesta faixa aqui, daqui para cima. E esta base, então faz a conta aí, 1995, 2025, essa galerinha que está entrando no mercado de trabalho agora, o que vai ser lá na frente? Então, vamos olhar. Olha só, 2010, a base diminui ainda mais e a faixa dos 20 aos 24, 25 a 29 começa a aumentar. E se nós observarmos agora aqui, nós vamos ver que essa faixa diminuindo vai ter um reflexo muito grande no que está acontecendo hoje e o que vai acontecer nos próximos anos na Previdência. Por quê? Este número, pessoal, é o que vai chegar daqui a pouco para trabalhar e começar a contribuir. Havendo uma diminuição no número de contribuintes e um aumento da população que vai viver mais e vai precisar receber, o que vai acontecer? O sistema não fecha, a conta não fecha. Olha só em 2020 como essa pirâmide já perdeu todo o formato, já tá no formato de seta. Olha só, pessoal, 25 a 29 anos, 30 a 34, e nós já estamos começando a ver um número maior nessa faixa dos 70 a 74, nos 80 a 84, que lá em 1950 era baixíssimo, as de 90 a 94 eram pouquíssimos, aqui tinha caso aqui que não tinha nada, nem 0,1%, e nós já estamos vendo um aumento aqui, tá? Olha só, 2025 agora, como isso se torna ainda mais preocupante. Veja que a faixa etária dos 40, ou dos 20 aos 24, até 35 a 34, 30 a 34 anos, como já diminuiu bastante. E é essa galera que está contribuindo para aqueles que estão aposentados hoje. Vamos voltar um pouquinho no tempo, olha só para vocês verem, 20 a 24 anos, lá em 2010. Era 4,5% da população, 4,5% da população masculina e 4,4% feminina. Observe essa faixa aqui. Olha agora, como já diminuiu bastante. E essa faixa do 45 a 49, que ainda é um trabalhador, né, economicamente ativo, uma pessoa ativa, ela está agora nessa faixa aqui, está aumentando. Mas se nós formos projetar um pouquinho mais para frente, isso aqui vai começar a mudar. Olha como isso começa a subir. Lá no ano de 2035, nós vamos ter um aumento na faixa de 55, 60, 70 anos, e aí projetando um pouco mais, lá em 2045, essa população ela vai chegar no ápice, ou seja, nós vamos chegar no limite do crescimento populacional no Brasil. Aqui já é uma projeção, né, em que vai ser o último ano que nós vamos ver a população do país crescendo. Isso em termos estatísticos ainda, né? 219 milhões de pessoas, tá? E essa faixa, olha só como a faixa mais velha vai aumentando e a faixa mais nova está diminuindo. Isso quer dizer o quê? Pouca gente contribuindo para sustentar um número maior de pessoas. Então, não vai fechar a conta. E olha só, 2055, a população já começa a diminuir, pessoal. 214 milhões e a faixa etária mais alta, né, de idade mais alta, começa a ficar bem maior do que a nossa base. E a última projeção que eu coloquei aqui, 2060, para que nós possamos ter a ideia do que está acontecendo, tá? Todos esses dados que aqui eu estou apresentando são estatísticas de um site chamado populationpyramid.net e eu vou deixar o link na descrição para que vocês possam pesquisar e usar essa informação para que vocês quiserem. Então, qual é o ponto aqui, pessoal? A gente já viu estatisticamente que a curva populacional vem se achatando e é uma coisa que a gente estudava isso lá na década de 70, 80, em que essa curva já estava acontecendo e a projeção se confirmou. Grande detalhe agora, para a gente poder
amarrar tudo isso que nós estamos falando. Primeira coisa, você que está aqui assistindo agora, que tem seus 30 anos, 40 anos. Pessoal, se você ainda não começou a planejar seu futuro, é agora. E depender da Previdência Oficial, não vai conseguir fechar essa conta. Então você tem que começar a se preparar de alguma forma. Então, aqui entra o porquê desse bate-papo hoje e por que a VDT Invest faz isso. Porque o segredo é planejamento financeiro. A ideia, então, é que você possa começar a construir um patrimônio para que esse patrimônio vá te dar uma rentabilidade lá no futuro. E aí, pessoal, é claro que nós vamos ter que fazer conta, planejamento, uma coisa extremamente valiosa e que pouca gente dá valor. O quanto você e a sua família ganha não é o teu custo de vida. Tem muita gente que confunde isso. O meu custo de vida é quanto eu ganho. Não, não é. O seu custo de vida tem que ser menor do que você ganha. Porque você precisa fazer uma reserva de emergência para que, senão, você vai chegar lá em 2045, 2055, vai se aposentar e não tem quem te sustente. A Previdência vai passar por mais inúmeras reformas, pessoal. E cada vez que essa reforma acontecer, ela vai criar mais dificuldade ou mais barreira para que você se aposente. Então, se agora, né, a nossa geração aqui, eu tenho 54, a nossa geração vai se aposentar com 75, com 80, imagina daqui para frente. Vai morrer trabalhando, cara. E aqui não é uma crítica, de novo, não é uma crítica a governo, não é uma crítica à bandeira A, bandeira B, não. É simplesmente estatística. Então, você precisa parar agora e refletir em como é que eu estou olhando o meu dia a dia hoje. Custo de vida não é o quanto você ganha. Para e pensa. Preciso fazer um planejamento, cortar gasto. O custo de vida tem que ser mais baixo, olhando para o investimento de curto, médio e longo prazo, para que lá na frente você possa fazer uma renda passiva. E quando eu falo de renda passiva, eu estou falando de um monte de instrumentos que você pode utilizar para isso. Claro, você não vai fugir da Previdência Oficial. E não é isso que nós estamos falando aqui. Você tem que contribuir, vai continuar contribuindo, mas você precisa fazer um colchão para que você possa se proteger no futuro. E a saída é agora. Então, se você não começar a fazer o futuro agora, não é lá na frente que você vai conseguir. Portanto, planejamento é a chave. Tá? Hoje nós temos inúmeros instrumentos. Você pode começar fazendo renda fixa para que o ganho da renda fixa possa jogar numa renda, por exemplo, de ativos que pagam dividendos. Você pode utilizar, por exemplo, tesouro direto, que você compra a título do governo, que paga um pouco mais, tem garantia, e você vai fazendo isso ao longo do tempo. Tem instrumentos hoje, tesouro, renda mais, também é possível, mas tudo parte de um planejamento. Tá? Outro ponto, pessoal, educação financeira. Educação financeira para crianças. Tem um psicólogo suíço famoso lá, é o Lucas Piaget, ele fala que a criança entre os 7 e 12 anos é onde ele consegue construir um negócio que ele chama de lógica concreta, que é onde ele começa a entender essa relação de troca, o valor abstrato do dinheiro, né? A questão de você trabalhar para você ganhar, o quanto custa as coisas. Então, é preciso que tenhamos educação financeira. Se não tem na escola, comece a jogar banco imobiliário com o seu filho, comece a fazer algum tipo de atividade em que mostre para ele o valor que as coisas têm. Nós estamos vivendo uma geração, e aí não é uma crítica, mas é só um relato, né, em que os pais são muito superprotetores e querem garantir tudo aos filhos. E isso não é bom, pessoal, porque ele não vai saber o valor das coisas. E aí, quando ele ouve um não, começa aquela choradeira. E não dá para ser assim. Então, educação financeira agora, para que ele possa pegar um pouquinho do que ele ganha ali, a mesadinha, tal, entender como funciona isso, guardar e utilizar a mágica dos juros compostos. Então, você aí que está hoje trabalhando, está querendo pensar em investir, começa a pensar em juros compostos, meu querido. Tem muita coisa para fazer, né? Fundos de investimento, fundos de imobiliários, fundos de ações. Então, dá para você pensar. O que você precisa fazer é planejar. Organiza a sua vida, para de gastar com coisa idiota que não vai te levar a nada só pela questão do consumo e começa a olhar para o futuro lá na frente. A gente sempre fala aqui, né? Todas as nossas bate-papo falando de gráfico, de ações e tal, o que eu sempre falo? Vamos pegar uma parte do patrimônio,
colocar num tipo de investimento que seja um pouco mais agressivo, para que ele me dê um retorno rápido, e esse retorno rápido eu coloco numa renda passiva que vai me dar rendimento a longo prazo. Por exemplo, fundos imobiliários, é o que a gente fala sempre aqui. Mas existem outros instrumentos que a gente pode utilizar. Portanto, galera, a ideia aqui é justamente essa: alertar vocês de que é necessário começar a pensar e planejar agora, tá? Planejar não vai fazer mal para ninguém. Só para a gente encerrar aqui essa questão da pirâmide, eu quero mostrar para vocês o seguinte: olha só para resumir, 1950 como era, e olha só hoje, 2025, como é. É brutal a mudança, né? Dá para a gente perceber muito essa mudança e o crescimento da faixa etária dos 75 anos para frente. Se nós traçarmos uma linha aqui, ó, dos 70 para cima, vocês vão ver que mudou bastante. Olha só, 70 era 0,3% da população. Hoje já é 1,4% fora, né? 1,4% masculino, né? E a população é majoritariamente feminina também. Dá para perceber isso também. Então, pessoal, dá para a gente pensar em várias coisas para investimento, desde aquelas opções mais conservadoras até aquelas mais arrojadas. Você que é novo ainda tem lá um apetite para risco, dá para pensar, por exemplo, em criptomoeda, fundos que operam criptomoeda, já existem, está autorizado desde o ano passado lá na Bolsa de Nova York, então tem coisa pra caramba para fazer. O que você precisa é começar o seu planejamento agora. Se você não fizer isso agora, meu amigo, você está fadado a terminar os seus dias na miséria. Isso não é nenhum tipo de provocação mais intensa, não. É real, né? É real. Por quê, galera? Hoje em dia tem muito essa questão do consumismo e tal, tá todo mundo frenético, correndo para lá para cá e ninguém para pensar. E precisa parar para pensar. Então, foge da bolha. É uma das coisas que eu estou terminando de escrever um artigo aqui, que é justamente esse, né? Sai da bolha. A questão das bolhas. Ah, agora é a vez disso, agora é a vez daquilo. Não, cara. Você tem que ter ativos mais conservadores, você tem que ter ativos um pouco mais arrojados e distribuir o teu capital naquilo que seja tenha mais segurança e proteção, por exemplo, do fundo garantidor de crédito, e ter uma parte desse capital mínima que seja num investimento um pouco mais arrojado. Mas é importante que você comece a planejar agora, tá? Não é um bicho de sete cabeças, não é. Só que também não dá para esperar mais. Se você começar a dizer, não, ano que vem, cara, o ano que vem já muita coisa mudou, o que você já devia ter começado a fazer não fez, e aí começa, vai sempre postergando, e fica para depois, cara. Quando você se der conta, já está aí com 45, 50, que reserva que eu fiz, o que eu fui, onde mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, tá, mas o que você está fazendo para o teu futuro? Então, começa aí. Galera, juros compostos são maiores aliados que você pode encontrar para você construir patrimônio, tá? Essa é a mágica. Não vai ser aquele de pouquinho, não. Tem que ser começar um pouco mais forte e fazer o juro composto para trabalhar para vocês. Por exemplo, CDB de curto prazo. A gente pode pensar num CDB de curto prazo que você tem toda a segurança, né, do fundo garantidor, de saber qual é a instituição que você está comprando o título. Você tem previsibilidade, por exemplo, eu sei que eu vou pagar X de imposto de renda, eu sei que eu vou ganhar tanto quando eu resgatar, e quando eu resgatar esse valor, eu vou colocar ele, por exemplo, num fundo que me dê renda passiva, né? Vou fazendo isso ao longo do tempo. E isso tem que virar um hábito seu, da sua família, e também pensar nos seus filhos lá na frente. Tá bom? Se você quiser, pode contar com a VDT Invest para te ajudar a pensar nisso, né, e planejar isso ao longo do tempo, tá? E aqui eu não estou falando exatamente de gráficos, de ações, não, eu estou falando de planejamento, organização, distribuição de capital, onde a gente pode fazer um investimento mais seguro. Onde é mais seguro, pessoal? Pô, Henrique, eu acho que o CDB é mais seguro. Tá bom, então vamos olhar o CDB. Mas quais CDBs? Aí é que nós vamos ter que fazer o estudo. Tem que pegar CDB de banco sólido. Também você não pode olhar para um CDB, esse aqui está pagando 150% do CDI. Cara, cuidado, né? 150% do CDI? Cuidado. A não ser que seja uma promoção aí de algum banco e tal, tem que entender quem é a instituição que está te dando esse crédito aí, né? Porque o que é o CDB, pessoal? É você emprestar o seu dinheiro para um banco, emprestar para outra pessoa, né? E quando ele te retorna muito, é porque o risco dele também é grande do outro lado. Então, tem que balancear isso, saber de quem você vai comprar esse
esse direito, né? Tá? De receber lá na frente o capital. Porque pode ser que esse banco depois exploda e você fique sem o seu capital. Então tem que analisar. Tudo é analisar de tempo em tempo. No curto, no médio e no longo prazo. O grande lance é qual é o objetivo que você já traçou para você. Já começou a traçar o objetivo? Não, não comecei. Então, cara, é agora. Tá com 30, 35 anos aí, tá na flor da idade, com energia para trabalhar, então vamos começar a planejar também com a mesma energia que você tem para trabalhar. Combinado, galera? É isso aí. Espero que esse vídeo tenha servido pelo menos de alerta. Vocês viram que não falamos de nada de gráfico hoje. O gráfico nosso hoje foi diferente, foi uma questão mais para mostrar para vocês o que está acontecendo com a nossa população. E, de novo, faço aqui, né, um lembrete, não tem nada, absolutamente nada a ver com partido político, bandeira, governo, nada disso. Isso aqui é estatística, né? E o modelo previdenciário que figurava e costumava dar certo lá atrás não vai continuar dando certo lá na frente. Pelo que nós acabamos de ver, a população está envelhecendo e lá no futuro ela vai diminuir. Ainda tem mais essa. Combinado? Beleza? Que sirva de alerta para todo mundo, parem um pouquinho, reflitam sobre isso e comecem a planejar para os próximos anos da sua vida. Valeu, galera? Grande abraço, tudo de bom. Se precisar de a gente, entra lá no site vdtinvest.com.br, chama a gente no WhatsApp lá, que a gente conversa e começa a planejar a vida de vocês. Valeu, grande abraço. Tchau, tchau.